viajantes da vida, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga, que já acompanha regularmente aqui os nossos estudos do Religião dos Espíritos. Esta obra de 1959, em que o nosso Emmanuel pega trechos, questões, itens aqui do Livro dos Espíritos e faz um estudo para nós. E seja bem-vindo, bem-vinda você também, que está passando aqui pela primeira vez e que gostaria de aprender um pouquinho mais sobre essa doutrina maravilhosa. Vamos estudar juntos. Essa obra é muito interessante, porque ela estuda uma obra mais interessante ainda, que é o Livro dos Espíritos. E aí, quando a gente vai na base, não tem errada, né, pessoal? A gente acaba aprendendo e aprendendo bem. E hoje foi daqueles dias de preparar roteiro, de pensar assim, puxa, essa vai ser, moleza, porque o Emmanuel vai tratar de um assunto que a gente já tratou lá na playlist dos vídeos curtas. Se você procurar lá o Hora que Melhora, será que é propaganda enganosa? Vocês vão perceber que ele usou a mesma questão do Livro dos Espíritos que a gente usou lá. E é interessante porque a gente pensa assim, mas muita gente diz isso. Até no Espiritismo, gente. Você está lá, a pessoa reclama, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando disso. Ora, pede ajuda ao seu guia espiritual, pede ajuda aos benfeitores. Pois é, pedir ajuda, a gente pede. Agora, para quê? Com que intenção? Se lá na playlist dos curtas a gente só chamou atenção para o fato de que não adianta nada pedir muito e não fazer nada, aqui o Emmanuel vai chamar a nossa atenção para um outro detalhe, que a gente não pode abrir mão também. Porque se eu pedir coisa errada, ou se eu for procurar ajuda atormentando a quem vai me ajudar, é que aí eu não vou conseguir nada mesmo. Então vamos com Emmanuel, vamos com o Livro dos Espíritos, que vocês vão ver que a gente vai ficar num caminho muito tranquilo e como é inspiradora essa obra. Como ela frequentemente vai trazer para nós, num texto curtinho assim, reflexões grandonas assim. Então olha só como é que Kardec tratou esse assunto lá no Livro dos Espíritos, já começando ali a terceira parte, a lei de adoração, na prece, para que serve a prece, e aí na questão 660, que é aquela logo depois da 659, lembra que a prece serve para pedir, louvar e agradecer? Pois é, que o povo fica só no pedir. Aqui agora vem uma proposta diferente do Kardec. Ele quer saber se a prece, se fazer prece, faz a gente ficar gente boa. Olha só. A prece torna melhor o homem? E os Espíritos respondem, sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Essa palavrinha final ali, esse com sinceridade da palavrinha final é que é a chave. Porque tem muita gente que ora e continua malvada, viciosa, complicada, ao ponto que mais adiante, algumas questões mais adiante, o Espírito diz, olha, importa não é orar muito não, é orar bem. Né? Então a gente começa a observar que essa ideia de que a prece pode nos fazer pessoas melhores é porque ela atrai para nós bons espíritos, boas energias, bons encarnados, sim, porque se eu, através da oração, eu consigo aliviar em torno de mim aquele semblante denso, aquela cara de que está sempre chupando maracujá e o mais azedo de todos, ou então, cara, que está chupando limão, né? A gente acaba atraindo a atenção das pessoas boas, das pessoas que sintonizam com aquilo que nós queremos, mas tem que ser com sinceridade. O objetivo da prece, vai lá na questão anterior a essa aí, agora pega aqui o Livro dos Espíritos, vai na questão 659 e veja lá. A prece se presta a 3 objetivos, né? Louvar, pedir e agradecer. Nessa ordem até que o Espírito coloca lá. Então, não é para ganhar na Mega Sena. Não é para arrumar uma namorada ou um namorado. Não é para ganhar aquele emprego dos sonhos. É para a gente poder fazer esse contato com o mundo espiritual. Então ela vai tornar melhor quem, com sinceridade, quer se tornar melhor. E é nesse ponto que o Emmanuel vai entrar com o estudo dele. Com a maneira dele comentar aqui agora,
no Religião dos Espíritos a respeito disso. É uma mensagem interessante, que vocês viram lá no começo, ele deu o título só de obterás. Nossa, obterás. Pois é, obterás. E aí, o que, né? Porque Jesus também fala lá, pedi e obtereis. Ou seja, parece que basta só pedir e a gente recebe. Cuidado com o que a gente pede. Essa é a questão importante. É preciso ter muito cuidado com aquilo que nós pedimos. Olha o que Emmanuel vai dizer. Obterás o que pedes. Não ouvides, contudo, que a vida nos responde aos requerimentos conforme a nossa conduta na petição. Eu vou até pausar aqui para a gente pensar e tomar responsabilidade. Ó, responsabilidade. A gente pode pedir, mas a vida vai responder sempre de acordo com a nossa conduta na hora da petição, na hora do pedido. Por que eu estou querendo isso? Qual é a razão? Qual é o objetivo? Isso vai realmente contribuir para o meu progresso? Aí as forças do bem vão se mobilizar para nos atender. Agora, se o objetivo for passar a perna nos outros, ser superior, enaltecer o orgulho, pode esquecer que não vão ser os bons espíritos que vão estar conosco. O Emmanuel então aproveita para fazer uma analogia interessante do dia a dia. Olha só. Sedento, se buscas a água do poço, vasculhando-lhe o fundo, recolherás tão somente nauseante caldo do lodo. Faminto, se atiras lama ao vaso que te alimenta, engolirás substância corrupta. Cansado, se procuras o leito, comunicando-lhe fogo à estrutura, deitar-te-ás numa enxerga de cinzas. Doente, se injurias a medicação que se te aconselha, alterando-lhe as doses, prejudicarás o próprio organismo. E é interessante isso, porque as 4 colocações, aquela do primeiro slide lá de cima e as 3 desse aqui, elas mostram sempre que a necessidade pode ser real. Eu posso estar com sede, eu posso estar com fome, eu posso estar cansado, eu posso estar doente, mas como é que eu estou buscando atenuar, amenizar isso? Eu chego lá no poço, no fundo do poço, jogo o balde lá, eu cutuco o fundo. Pensa ali numa fonte, né? Aqui a gente não está pensando no seu filtro de água ionizada, uma mineral colhida bonitinha já no garrafão que está aí na sua cozinha, não. Ali o irmão está fazendo uma analogia da gente estar lá no campo e vai numa fonte beber água e em vez de estender a mão assim, pegar a aguinha que está caindo ali da pedrinha cristalina, bonitinha, eu pego uma caneca e vou raspar lá no fundo. Enfio a mão no fundo e aí o que acontece com o poço? O poço normalmente tem depositado no fundo lama. Aí eu vou beber lama. E é pior ainda quando ele fala ali a questão do prato. Porque se eu pego uma fome que eu tô e jogo lá lama, jogo porcaria, na hora que eu for comer o prato tá sujo. Tá? Isso no mundo material, hein, gente? São só analogiazinhas aqui do mundo material. É claro que ninguém vai tacar fogo no colchão, né? A menos que ele tenha com pulga. Mas é só para dizer assim, olha, eu tô cansado, mas eu comprometi o leito. Eu danifiquei onde eu ia dormir, não cuidei atentamente, não limpei, não abri a janela e deixei o sol entrar para acabar com os ácaros, aquelas coisas todas. O colchão fica meio poluído mesmo, às vezes não precisa nem botar fogo, não. E a questão do remédio também, tem gente que é exagerada. Aliás, isso é bom para espírita ficar sabendo, né? Não, passe água frutificada é um remédio, mas se você toma em dose errada, também vai dar certo não, viu? Então, essas são as questões. Como nós abordamos? De que maneira nós estamos procurando ajuda? Porque de vez em quando, meu amigo, minha amiga, convenham comigo, nós buscamos a ajuda de uma forma muito exigente, né? Parecendo crianças mimadas, parecendo aqueles petizinhos assim, eu quero, tem que ser do meu jeito, tem que ser na hora que eu quero. Muitas vezes é isso. Essas encrencas todas que o Emmanuel faz aqui, se a gente transportar para o lado da busca da ajuda espiritual, muitas vezes nós queremos fazer a prece, a oração e ser respondidos na hora, receber na hora. Aí ele vai colocar a gente para pensar sobre a realidade espiritual. Olha só, isso acontece porque a fonte encravada no solo é constrangida a guardar os detritos com que lhe poluem o seio. O prato é forçado a reter os resíduos que se lhe imponham à face. O colchão é impelido a desintegrar-se ao calor do incêndio. E o remédio aplicado com desrespeito pode exercer ação contrária aos seus fins.
Ocorre o mesmo, em plena analogia de circunstâncias, na esfera ilimitada do espírito. Desesperado ou infeliz, desanimado ou descrente, não te valhas do irmão de que te socorres, tentando convertê-lo em cobaia para os teus caprichos, porque toda alma é um espelho para outra alma, e teremos nos outros o reflexo de nós mesmos. Gente, é pesadão, né? É lógico, o slide ali de cima, o Emmanuel só está explicando aquele comentário anterior que a gente fez. Se eu mexo no fundo do poço lá, tem lama, por quê? Porque é no fundo do poço que o sedimento fica. Você imagina num poço, numa fonte, um passarinho vai e pum, faz cocô ali. Aquele cocôzinho não vai ficar boiando. Numa hora aquilo afunda, a parte superior volta a ter água pura, a parte de baixo fica com água ruim, água contaminadinha, sujinha, que vai sendo lavada e arrastada aos poucos a depender do peso do sedimento, né? Mas aqui, se é um poço, a água está parada, não tem nenhuma água correndo para levar embora o sedimento vai sedimentar, vai ficar no fundo. A mesma coisa com relação ao prato, que só se eu lavar de novo, né? Só se eu levar lá para debaixo da pia, lavar aquela sujeira que eu coloquei para depois poder colocar uma comida nova. A mesma coisa colchão. Para de falar incêndio em colchão aqui, né, gente? Por favor, mas entenda assim, um colchão sujo, um colchão mal cuidado, um colchão fedido. Pois é, se a gente não cuida, vai ficar desse jeito. E aí, ó, vem o desconforto. Porque não depende deles. Depende do trato que a gente deu para essas coisas. A mesma coisa a medicação. Aí, é nessa hora que vem a analogia. O Emmanuel é bom de analogia, vocês não acham? Ele pega uma coisa do dia a dia, uma coisa que fica fácil da gente entender, porque, sinceramente, enfiar uma caneca no fundo de um poço vai sair sujo mesmo. A gente entende isso. E depois ele vai ligar isso com as nossas ações no mundo espiritual. E nessa hora que diz assim, ocorre a mesma coisa em plena analogia com relação às realidades do mundo espiritual, da vida espiritual. Por quê? Se a gente às vezes está desesperado, infeliz, desanimado, descrente, mas quer forçar os outros a ajudar a gente, quer testar a paciência do outro, quer que o outro atenda aos nossos caprichos, não vai ser uma boa resposta que a gente vai receber. Pode ficar atento. Que aqueles, vamos fazer uma analogia, que não estou fazendo nenhuma crítica mais grave não, mas aqueles doentes muito reclamões, aquelas pessoas que estão sempre, ai, eu estou sentindo dor aqui, ai, porque está assim, ai, porque está assado, elas não são tratadas assim, pelo menos com frieza, até pelos enfermeiros no hospital, porque elas são chatas, porque elas às vezes reclamam do outro como pela dor, ai, você mexeu demais aqui no meu corte na hora de fazer o curativo. Coitado do enfermeiro, coitada da enfermeira. Se bem que alguns são brutos sim, mas a gente tem que ter cuidado. Já que vai receber a ajuda de alguém, se coloca numa condição mais humilde, gente. Se coloca numa condição não de subserviência, mas de respeito ao esforço do outro. E o Emmanuel ainda chama atenção. Essas pessoas não devem ser cobaias para os nossos caprichos. E, olha que coisa importante no finalzinho aqui, né? Uma alma é espelho de outra alma. Ou seja, se a gente vai muito ríspido, muito grosseiro, vai receber rispidez e grosseria. Se a gente vai suave, vai ameno, vai receber amenidades. Então é com essa ideia de que nós somos reflexo, ou vamos encontrar o reflexo daquilo que nós mesmos somos, que o Emmanuel vai prosseguir chamando a atenção. Olha só. Sombra projetada significa sombra de volta. Ó, o vai e volta aí, tá vendo? Negação cultivada pressagia a colheita de negação. Se aspiras a desembaraçar-te das trevas, não desajustes a tomada humilde, capaz de trazer-te a força da usina. Oferece-lhe meios simples para o trabalho certo e a luz se fará correta na lâmpada. Clareia para que te clareiem, auxilia para que te auxiliem, estuda servindo para que o cérebro hipertrofiado não te resseque o coração distraído. Indaga edificando para que a inércia não te confunda. E olha só que coisa interessante. Recebemos aquilo que nós despejamos no mundo. Se é sombra, vem sombra para nós. Se é negação, vem negação para nós. Se é a ideia de eu me livrar da escuridão, não adianta eu ficar cutucando a tomada ou torturando a vela. Eu tenho que respeitar os equipamentos que vão me dar a possibilidade de acender a luz. E é exatamente isso, oferecer para ela os meios simples para fazer luz. Mas olha só que coisa interessante. Do ponto de vista do espírito, se pede mais de nós. É aí que entra o segundo slide. Para eu receber luz,
Vamos fazer aí um esforcinho para clarear a vida dos outros também? Para eu poder receber auxílio, vamos colocar mãos à obra e tentar pelo menos ajudar quem está pior do que a gente? Né? Se a gente está estudando, não vamos usar o conhecimento para ser aquele criatura que subjuga, que humilha os outros, mas vamos usar o conhecimento e servir, pôr em prática. E olha só que coisa interessante, porque isso, né, remete a um outro vídeo aqui também da playlist do Religião do Espírito, em que a gente colocava lá que ressentimento é orgulho, serviço é humildade. E aqui, ó, é estudar para servir com humildade, para que realmente o nosso coração, o nosso cérebro hipertrofiado não resseque o coração distraído. É uma coisa interessante. E aí, né, pergunta, indaga, edificando, porque de vez em quando a gente pergunta para espicaçar, né? Para a gente poder ficar só querendo saber, mas por que isso, por que daquilo outro, e nunca faz nada. E nunca colabora com nada. Percebeu? Vamos fazer um start aqui agora, um stopzinho aqui agora, não start, um stopzinho aqui agora, só para a gente poder perceber o seguinte, o que o Emmanuel está querendo dizer para nós dessa questão do Livro dos Espíritos, que diz que Deus auxilia com a prece, por meio da prece, aqueles que procuram com sinceridade. Pois é que não basta só orar. Quem só ora nunca melhora. Por quê? Porque não faz. Repararam nesse último slide aqui? Que para a gente receber ajuda, a gente tem que dar ajuda? Repararam em todo o texto anterior que a gente só vai receber aquilo que a gente oferecer? Então quem está precisando, pensa naquilo que você já pode. Não tem ninguém que não possa ser útil a outra pessoa que esteja numa condição de mais sofrimento, de mais desorientação e até que não seja materialmente mais sofrida do que a gente. Pode ser, meu amigo, minha amiga, que você esteja numa esquina, passando um aperto danado e tenha que indicar a direção para alguém que passou dirigindo uma Ferrari e parou para te perguntar qual é o caminho, porque ele não sabe o caminho. Já é fazer o bem. Materialmente é um desnível enorme, mas naquela hora você tem o conhecimento do caminho. E aqui no Rio de Janeiro, isso vale ouro para não cair numa comunidade e não tomar uns tiros, não é? E ele não tem, ou ela não tem, o conhecimento do caminho que você tem. Mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que você esteja agoniado, agoniada, é a hora de ajudar os outros, não é verdade? É a hora de dar aquela contrapartida para a gente poder realmente caminhar. E aí vem, para fechar aqui, para a gente poder encerrar essa história, o Emmanuel nos dando a dica da oração com ação. Olha só. Fortaleçamos o bem para que o bem nos encoraje. Compreendamos a luta do próximo, a fim de que o próximo nos entenda igualmente a luta. Reciprocidade. Lembra-te, pois, da eficácia da prece e ora, fazendo o melhor, para que o melhor se te faça, sem te esqueceres jamais de que toda rogativa alcança a resposta segundo o nosso justo merecimento. E aí, para fechar mesmo, né? Para encerrar a história, o Emmanuel vai dar aquela puxada de orelha. Mas olha só que coisa interessante no primeiro slide ali de cima. É a ideia da reciprocidade. É a ideia de a gente, né, se fortalecer, né, ou fortalecer o bem para que o bem venha e nos encoraje. Para que a gente compreenda o outro, para que o outro venha e nos compreenda. E aí, lógico, entender que prece é bom, prece ajuda. Orar, como diz aqui o amigo que respondeu para o Kardec, atrai para junto de nós os bons espíritos, nos fortalece para a gente combater o mal em nós, para resistir à influência dos espíritos maus também. Mas se a gente não faz aquilo que precisa, se a gente não vai com sinceridade aí nessa busca do melhor, de melhorar, adianta não. E ele fecha chamando a nossa atenção que cada um pode orar à vontade, mas vai receber de acordo com o justo merecimento. E aí, você já parou para pensar se merece mesmo o que está pedindo na prece? E voltando uma questão aqui do Livro dos Espíritos, diferente dessa que o Emmanuel trabalhou, qual é o objetivo da prece? Louvar, pedir, agradecer. Será que a gente tem feito os três ou só tem pedido? Peço, 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 peço. Ih, na prece eu sou um pidão. Mas lembra de agradecer? Mas lembra de reconhecer a grandeza do Criador aí nessa história toda, do nosso petitório, do pede daqui, do pede dali? Porque às vezes a gente não faz isso não. Às vezes nós só somos os pedintes. E pedintes que não fazemos nada para nos ajudar. Tem gente que fica assim.
sabe? Tá caída lá no chão, aí vem uma pessoa mais fraquinha para tentar levantar a gente em vez de ficar fazendo esforço junto, a gente vai, ai, me ajuda, e não faz nenhuma força. Não apoia nenhuma das mãos no chão para poder levantar com a outra. Não se ajuda. Será que nós nos ajudamos? Será que ao recorrer à prece, nós fazemos alguma coisa, nós fortalecemos o bem, nós compreendemos o outro, nós somos mais humildes, ou somos aquelas criaturas que só exigimos a ajuda dos céus e não oferecemos nada em troca? Essa é a reflexão do Emmanuel. É diferente do vídeo que a gente fez lá no Curta, que a ideia é que ele precisava agir interiormente para se modificar e melhorar. Aqui a gente precisa agir exteriormente para poder atrair a atenção, o cuidado, as boas energias, a atenção dos benfeitores espirituais, para, se for possível, se for justo o merecimento, nós recebermos a devida ajuda. E aí, gostou dessa reflexão? Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve aí no canal, acione o sininho para receber as notificações se ainda não fez isso. Deixa um like, espero que gostando tenha deixado um like, mas se não gostou, bota o dedinho para baixo lá e manda um recadinho pra gente dizendo por que não gostou, por que não gostou, o que você está achando desse trabalho. E eu ainda te peço um outro favor. Eu recebi um comentário num dos vídeos que a pessoa estava novinha, começando os estudos e agradecendo porque esse link de um vídeo desse tinha chegado para ela. Então, pode ter sido um de vocês que pegou esse link, mandou para uma pessoa que eu não conheço e ela ficou tranquila, recebeu essa gotinha de luz que a gente tenta pingar aqui, que nem é nossa, é do Livro dos Espíritos, é do Emmanuel, mas que a gente pode pingar aqui. Então pega o link e manda para os seus conhecidos, que é para a gente poder levar mais longe essa mensagem consoladora. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo!